Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e vamos ver hoje o item 7, que é o primeiro item de instruções dos espíritos. Esta mensagem, intitulada O Dever, é uma mensagem do espírito Lázaro. Já tivemos também mensagem já em outro capítulo do espírito Lázaro. Foi recebida em Paris, 1863. É uma mensagem que nos fala do dever, como o próprio título nos indica, mas ela nos fala, depois de mais uma vez, não é, vermos essa mensagem, porque nós que costumamos trilhar aqui os saberes dos espíritos, nos deparamos volta e meia com as mesmas partes. Mas é a primeira vez que fazemos assim um estudo, embora já por 5 vezes tenhamos feito o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em reunião pública de casa espírita, do início ao fim, também contemplando todas as partes, mas sem dúvida nenhuma, não é? É uma reunião pública de 1 hora e com o público ali presente. Aqui é diferente, são 15 minutos, e nós podemos aqui, de uma forma mais intimista, refletir, porque só vai ficar mesmo num estudo desses aqueles que vão cada vez mais se identificando e desejando se aprofundar mais e mais. Numa reunião pública, é uma reunião onde muitas pessoas às vezes chegam das mais variadas necessidades e precisam muito daquele consolo, muitas vezes são levadas por alguém. Não é um estudo contínuo e aprofundado. Uma reunião pública, as características, objetivos, técnicas são extremamente diferenciados. Então, fazendo agora, nesse novo perfil de estudo, vamos chamar assim, não é? Nós estamos podendo realmente fazer isso, não é? Nos aprofundarmos. E vamos descobrir que dever aqui no nosso mundo encarnado é alguma coisa que eu tenho que, né? Meu dever, eu tenho que. Só que é um dever diferente, porque não é um dever que eu tenho que, é um dever que eu quero. É um dever que eu faço questão. E a gente vê muito isso. Já vemos isso na nossa vida. Quando temos mães e pais cuidando de seus filhos, este é um dever para com o cuidado, com a infância. Mas aqueles pais amorosos fazem, levados por um amor, por um desejo de realmente estarem contribuindo com aquela tarefa, que abraçam, que não trocam por nada. Esse é o dever que os espíritos nos falam, sobretudo, que tange o bem que nos compete na nossa encarnação. Ainda não vivemos de uma forma tão plena como já vivemos quando fazemos o que devemos fazer junto àqueles que tanto amamos na figura de nossos filhos. Mas é o caminho. Lembrando sempre, não é? A natureza não dá saltos. E Deus vai nos facilitando o ingresso, o aprofundamento nessas grandes lições de amor. Vejamos então o espírito Lázaro
nos falando no item 7 do capítulo 17, Sede Perfeitos, não é o capítulo. Diz ele: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros, em seguida. Então, esse é um dever. Ah, mas eu assumi esse compromisso com fulano. Não. Eu assumi esse compromisso primeiro comigo. Esse é um compromisso que eu assumi comigo. E aí, eu assumo com fulano. Eu tenho compromisso no meu trabalho com meu chefe? Não, eu tenho compromisso primeiro comigo diante daquele trabalho que eu assumi. Eu assinei lá o contrato de trabalho porque eu quis, eu não fui forçado, eu não fui obrigado. Se eu tenho um trabalho na casa espírita, eu assumi porque eu quis, o meu compromisso é com quem? O dever que eu tenho, eu assumi comigo mesmo em primeira instância, não é? Nesse mesmo sentido. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Mas nós até usamos também como exemplo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Na ordem dos sentimentos. Por quê? Porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Então, alguém quer terminar comigo. Eu não quero que termine comigo. Eu amo, mas a pessoa não me ama. Quem ama, liberta. Se eu amo, não vou prender quem eu amo comigo. Para quê? Para ser infeliz? Quem ama, liberta. Não prende. O dever é muito difícil de ser cumprido. É difícil libertar, não é? Até mesmo aquele que está ali morrendo, a gente reza para quê? Para que ele não morra. Mas ele está sofrendo. Quem ama, liberta. Quem ama, liberta. Por isso é muito difícil. A gente tem que abrir mão, não é? Muitas vezes, do outro. O dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo, vai contra as seduções do interesse do coração. Não era isso que eu queria, vou ter que libertar, vou ter que deixar ir, mas não era isso que eu queria. Mas esse é o dever de quem ama. Suas vitórias, as vitórias do dever, não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. Porque nós assumimos um dever. Se não o cumprimos, lá na frente a vida vai nos oferecer de novo. Não é? Virá outro para fazer aquilo que eu deixei de fazer. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. Faço ou não faço? Decisão de cada um. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, porque a consciência ela sabe o que é certo e o que é errado, não é? Sabe o que devemos fazer. Não dá para enganar a própria consciência. Esse guardião da probidade interior, probidade do trabalho interior. Este guardião da probidade interior, que é a consciência, o adverte e o sustenta. Olha lá que é isto que você tem que fazer. Você sabe, você veio para cá para isto, força. Este é o guardião do trabalho interior, a nossa consciência. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Aquelas mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Ah, mas você se dedicou muito, você merece, você não
você merece tudo isso, não pode acontecer, isso é uma ingratidão, e como pode? Sofismas da paixão. E aí não é a paixão daquele amor apaixonado, são as paixões, os vícios morais que vêm tentar se justificar. Ah, mas isso é importante sim, você tem que guardar para você, não pode ficar dando não. Né? O dever do coração fielmente observado eleva o homem. O que temos que fazer de bem, quando fazemos, nos elevamos. Moralmente, claro, não é? Mas esse dever, como precisá-lo? Como saber exatamente o que ele é, não é? Onde ele começa? Onde se detém? Onde ele para? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina o dever no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, depois disso eu não tenho como andar mais, porque já seria inconveniente, seria cruel, seria, né, forçar demais. Não, eu vou e faço o que eu tenho que fazer, mas não vou além. Eu só vou até aqui. Além daqui, não seria mais um bem. Seria, vamos dizer assim, eu vou ajudar o outro, mas não vou fazer pelo outro. Porque eu preciso ajudá-lo ensinando a pescar e não dando peixe, nesse sentido. Esse é o limite. Não vou fazer isso. Passando desse limite. Lázaro continua. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Ou seja, será que realmente é isso que eu quero fazer? Mas isso aí não está certo, eu sei disso. Temos que pensar, porque o mal conhecemos bem. Conhecemos bem. O mal é o erro, a imperfeição. Conhecemos bem. Vamos fazer isso? A gente já sabe no que vai dar. Então, é importante que a dor nos ajuda a nós. Isso aqui eu não vou fazer não. Por que será, não é? A gente tem um sensor que já acumulou a dor que advém daquela má escolha. Então a gente sabe, essa aí é furada. Essa furada é o erro, o que a gente não deve fazer. É o mal, a imperfeição. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. Então, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, os homens sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue o mal que pode fazer e pense se realmente é isso que quer. Mas o mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado. Então, Deus criou a dor para ajudar o homem a perceber que o mal não lhe convém, que permanecer na imperfeição não lhe convém, que ele tem que ir para frente e aprimorar. Mas ele não criou esse sistema para o bem, porque afinal, quantas oportunidades e quantos meios existem de se fazer o bem? Muitos. E ele é livre, não existe nada que impeça. A dor é um alerta. Tem certeza que vai fazer isso? Faz não, isso é ruim, isso é ruim. E às vezes já é consequência daquele mal, daquele erro feito no passado. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Mas eu tenho que fazer isso porque eu não sou banana.
eu tenho mesmo que chegar lá, gritar, fazer, acontecer, é ficar argumentando com o defeito. Vou ficar justificando, aí vem a dor, chega uma hora que a gente não justifica mais. Não, olha só, quer saber? Eu prefiro essa banana a me aborrecer, porque eu me aborreço muito menos. Deixa, fulano vai pensar que eu sou banana? Tô nem aí, eu quero a minha paz. O que ele acha que é ser banana, para mim é ficar em paz. Aí a gente vai refazendo as nossas leituras. O dever é o resumo prático. Deu 15. E faltam 3 belos parágrafos. E nós não queremos correr. Dever é um assunto que merece 2 programas. Merece. Então amanhã vamos continuar com ele. O dever, e continuaremos então com o Espírito Lázaro. E é interessante, né? Depois do dever, vamos falar da virtude. Mas por enquanto ainda estamos no dever. Até amanhã então, queridos amigos. Contemos todos nós com as bênçãos de Jesus. E aqui estaremos, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.